Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. 4 milhões de pessoas trabalham por conta própria no Brasil, de acordo com o IBGE. Boa parte delas em casa. Hoje vamos discutir as vantagens e desvantagens de transformar a própria residência em local de trabalho. Está conosco o jornalista e escritor Maurício Oliveira, autor do livro O Manual do Freela, o jornalista fora da redação. Maurício, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Bom, antes de começarmos a tratar do assunto, eu gostaria que você contasse um pouco aí da sua experiência e como você acabou virando um trabalhador que não bate cartão. E também o que significa a expressão freela. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A expressão freela é uma abreviação de freelancer, né? Sim. No meio jornalístico a gente usa essa abreviação, então é uma forma carinhosa de designar o trabalho autônomo, né? Eu tenho uma carreira que começou como empregado convencional em veículos de comunicação e durante 10 anos eu trabalhei em revistas e jornais, né? Minha área de especialidade é o texto escrito. Depois de alguns anos em São Paulo, a gente, em família, decidiu mudar para um centro menor, Florianópolis, né, que era onde eu já tinha morado. E nessa mudança eu pressenti que poderia trabalhar como freelancer, né? Então eu comecei a estabelecer os contatos com as pessoas com as quais já tinha trabalhado e desde então já são 7 anos que eu atuo como freela, né? Escuta, Maurício, é importante nesse caso, para chegar ao ponto que você chegou, ter uma experiência de emprego formal, com carteira assinada, assim, nos moldes, e com o tempo que você desenvolveu também, cerca de 10 anos que você acabou de mencionar? Eu acho fundamental, porque, inclusive, eu conversei com vários colegas para fazer o livro, né? Colegas de outras áreas do jornalismo, né? Gente da mídia televisiva, do rádio, das assessorias de imprensa, e há algo em comum entre todos esses que são freelas, que é cerca de 90% dos trabalhos que as pessoas conseguem como freela vêm das pessoas que já são conhecidas, pessoas com as quais a gente já trabalhou. Então, ser freelancer é uma consequência de uma construção de carreira, né? Certo. E que passa pelo emprego formal, pelo vínculo pela experiência e principalmente por estabelecer uma relação de confiança, né? Com pessoas com as quais você já trabalhou. Então, eu, inclusive, descrevo no livro a dificuldade que é para um jovem recém-saído da universidade começar como freelancer, né? Porque ele não tem ainda os contatos e teria dificuldade para conseguir demonstrar a sua capacidade, né? Porque não é só jornalista, né? Qualquer outro profissional a gente quer contratar quem a gente já conhece, né? Se você vai contratar alguém para arrumar máquina de lavar, você vai atrás de quem já fez um bom trabalho, né? Quem você conhece. Um psicólogo, a mesma coisa, enfim. E com um trabalhador autônomo é a mesma coisa, né? Bem, Maurício, para o trabalhador que estiver nos acompanhando e tenha esse sonho de trabalhar como autônomo, na própria residência, como é o seu caso, como é que ele deve planejar a sua carreira para que esse dia finalmente chegue? Uhum. Bom, independente da situação anterior, virar freelancer exige, né, a transição exige bastante obstinação, né, porque os primeiros tempos não são fáceis de qualquer forma, né? Então, até você criar uma rede de contatos e ter clientes mais fixos, imagino que isso valha para jornalismo e para qualquer outra área, né? Você precisa insistir um pouco, porque os primeiros tempos são naturalmente, incluem a variação de renda, né? Uma mudança de cotidiano muito grande, né? Você passa a estar mais próximo da família, o que é uma faca de 2 gumes, né? Quer dizer, você está disponível mais tempo para a família e ao mesmo tempo isso pode ser uma armadilha. Então, eu acho que em primeiro lugar é preciso estar decidido a virar freelancer, porque vai ter um momento no início que você pode pensar em desistir, porque não é fácil. Agora, na medida que a engrenagem começa a rodar bem, né, você aprende a fazer o planejamento financeiro de uma outra forma, né? Não é mais um planejamento mensal, você começa a se planejar mais a longo prazo, você sabe que um trabalho que você faz agora não vai receber tão imediatamente. Então,
depois que a engrenagem roda, tudo fica bem melhor. E no caso de um casal, você aconselharia que a mulher também, ou o marido, no caso de os dois trabalharem como autônomos, os dois funcionassem dessa forma, ou o inverso, seria melhor que um pelo menos tivesse um vínculo formal? Pela minha experiência, a Cristiane, minha mulher, ela sempre, durante o período que eu atuo como freelancer, ela sempre teve um trabalho formal, né? E isso tem um lado positivo porque tem uma parte do rendimento da família que é fixo. Sim. E, por outro lado, aí uma questão de relacionamento, né? Duas pessoas convivendo num escritório doméstico, eu acho que pode, de alguma forma, afetar o relacionamento e tudo, né? Certo. Então, claro que cada casal, cada família encontra a sua fórmula ideal, né? Mas eu acho bom que tem esse balanço aí. Bom, Maurício, é possível dizer que o modelo clássico de contratação direta está perdendo, digamos assim, um certo espaço, ou um bom espaço para o trabalho autônomo? Eu acho que, de certa forma, os escritórios domésticos, a possibilidade de trabalhar como autônomo, perdeu um pouco do passo, porque no começo da década, né, quando a internet explodiu e todo mundo começou a ver essa perspectiva de trabalho como realmente real, houve uma grande mobilização das empresas em criar alternativas de trabalho doméstico para parte de seus funcionários, né, nos cargos em que isso era possível. E eu percebo que essa motivação arrefeceu um pouco nos últimos anos, e boa parte disso é em função do receio que as empresas têm das questões trabalhistas, inclusive, né? Certo. Muitas empresas acham que isso pode criar alguns complicadores de provar vínculo durante 24 horas do dia. Então, a questão das leis trabalhistas é uma questão bem relacionada ao trabalho doméstico. Um dos trabalhos que eu faço todo ano é visitar empresas finalistas das melhores empresas para trabalhar, da revista Exame. E eu percebo isso que eu acabei de falar nessas empresas, né? Porque elas realmente tiveram uma perspectiva de ampliar o trabalho doméstico dos funcionários, e isso não foi para frente no ritmo que se esperava. Porém, é uma tendência mundial, né? Eu acho que devagar ou mais rápido isso vai acabar acontecendo de qualquer forma. Tá certo. Maurício, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. Só um instante. Obrigado.